A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje para a aula número 51. E o assunto é a cidade onde vamos morar, a Nova Jerusalém. Quando eu penso que Deus está preparando uma cidade para que eu, um simples pecador, mas remido pelo sangue de Jesus, possa habitar com toda a perfeição que ela traz, eu só tenho a agradecer a Deus, porque Jesus é o meu Salvador e o Senhor é aquele que cumpre a sua promessa. E cada vez que eu leio mais sobre isso, cada vez que eu leio mais sobre a justiça e o amor de Deus, mais eu me encanto com a Bíblia, mais eu me encanto com a sua palavra e as suas promessas. Então, hoje, eu quero trazer para você a Nova Jerusalém, a nossa habitação, a habitação da noiva, a habitação da igreja. Então, venha comigo. Pastor Paulo Rogério, falando de Boston. Aula 51, a Nova Jerusalém. Apocalipse 21, de 9 a 27. Eu não vou ler todo esse texto, porque ele é longo, mas eu quero que você venha e leia, né? E à medida que os versículos forem aparecendo, eu vou lendo e nós vamos, né, avançando com a aula, tá bom? Então vamos lá. A Nova Jerusalém, a nossa habitação celestial, é a cidade santa. João fala isso, nós estudamos isso na aula passada, mas João fala sobre isso. João, quer dizer, João presenciou, João viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Então, a primeira coisa, é uma cidade santa. E vocês sabem por que Jerusalém? Vocês sabem o significado da cidade de Jerusalém? A cidade de Jerusalém significa a cidade da paz. Não é? E, realmente, é a cidade da paz, onde nós iremos habitar. Longe desse mundo hoje tenebroso, desse mundo que às vezes nos traz perigos, às vezes nos traz tristeza, às vezes nos traz alegria, mas lá será para sempre a habitação da cidade da paz, a nova paz, a paz dada por Deus, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Vamos lá. O construtor é Deus. Hebreus, nós vamos permanecer em Hebreus aí, que nós vamos ler 2 versículos. Então, vamos para Hebreus, capítulo 11 e verso 10. O escritor aos Hebreus disse o seguinte: por quê? Porque quem? Estava falando, né? Se você lê para trás, fala sobre Abraão e já emenda com Isaac e Jacó, e o 10 vem dizendo o seguinte: porque eles esperavam, né? Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Então, irmãos, olha, Abraão, pela fé, ele já esperava a cidade da qual tem fundamento, da qual o construtor é Deus. Pela fé, Abraão conseguiu enxergar isso. E ele esperava essa cidade. Ele espera e ele vai habitar. Pela fé, irmãos.
como está a nossa fé? É uma pergunta. Eu queria que você respondesse para você mesmo. Segundo, os fundamentos todos foram feitos por Deus. Hebreus 12, versículo 22. Ok? Fala sobre Moisés. Olha o 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Irmãos, a mesma visão que João estava tendo aqui, Moisés teve. O amigo de Deus. O amigo de Deus, Moisés, ele estava tendo essa visão. E nessa visão, ele viu a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, nós já temos aqui dois personagens bíblicos. Nós temos Abraão, nós temos Moisés, e o terceiro é João. Eles viram a nova Jerusalém. Eles viram. Que bênção. Irmãos, somos amigos de Deus como Moisés era. Amigos da qual Deus pode falar conosco através de visões, através da Bíblia, através de profecias. Somos amigos de Deus? É outra pergunta que eu quero deixar. Porque a santa cidade, a nova paz, irá reinar na Nova Jerusalém. E por último, é a cidade do Deus vivo. É Deus atuando, como Deus atuou em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Deus nunca deixou de atuar. Deus nunca deixou a sua promessa cair. Deus nunca deixou de estar à frente dos seus planos. Se Deus disse, Deus vai cumprir. E muitas coisas já se cumpriram. A palavra de Deus é a verdade, é a qual nós devemos nos focar para entender quem é esse Deus maravilhoso, que trabalha para todo aquele que nele espera. Continuando, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela tem medidas perfeitas. Nós vamos ver os números aqui, em Apocalipse capítulo 21. Nós vamos ver ali as medidas. Apocalipse 21, do 12 ao 17, Eu vou ler do 11, porque as outras coisas nós vemos que, para não ficar voltando, mas, de uma colmeia que eu fiz aqui, está inserido do 11 ao 17. Então, diz o seguinte: e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Então, era uma cidade em que a glória de Deus habitava. O que é a glória de Deus? Nós não a vimos ainda perfeitamente. Nós já podemos ter experimentado. E como foi bom ter experimentado a glória de Deus. Mas imagina a glória de Deus completa, da qual nós já podemos estar usufruindo. É maravilhoso, irmãos. 12. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas. E nas 12 portas, 12 anjos. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, nas portas sobre elas, estavam escritos as 12 tribos de Israel. Do lado do oriente, tinha 3 portas.
Do lado do norte, 3 portas. Do lado do sul, 3 portas. Do lado do poente, 3 portas. Então, né, nós vemos aqui que a cidade era um quadrado, e sempre múltiplo de 12. Né? Os pontos cardeais, né, norte, sul, leste, oeste, em cada ponto desse havia 3 portas. E o muro da cidade, né, então era revestido, a cidade toda tinha um muro, ela tinha 12 fundamentos, quer dizer, o alicerce. E nesses fundamentos estavam escritos os 12 nomes dos apóstolos de Jesus. Então, 12 portas com o nome das 12 tribos de Israel. Os fundamentos, os 12 nomes dos apóstolos. Eu tenho uma mensagem sobre isso, depois eu vou ver se eu coloco lá no YouTube para vocês verem. Que bênção, irmãos. Há uma lógica dos fundamentos serem o nome dos apóstolos e as portas serem o nome das 12 tribos de Israel. Continuando. O 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em um quadrado, como eu disse, é um quadrado pelas medidas, né, que nós lemos até agora. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Então, nós vamos ver que todos são múltiplos de 12. E nós vemos que tem as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Depois eu passo a mensagem para vocês. É uma bênção, né? É uma bênção. Então, vamos lá. Ela foi descida do céu, nós já lemos. Outro detalhe, ela tem a glória de Deus. Está aí no verso 11. A cidade é sem pecados. Nós vemos aí a glória de Deus. Onde há a glória de Deus, não tem espaço para o pecado. E é a morada dos salvos. Como está descrito em Apocalipse 12 a 17. Depois eu quero que você leia o texto que está aí, Apocalipse 21, de 9 a 17. Ok? Continuando. O simbolismo da cidade santa. O que nós lemos aqui, nós vemos que a cidade é um cubo perfeito. É aquilo que eu disse, sempre múltiplos de 12. Então, a sua largura, o seu comprimento e a sua profundidade são iguais. Isso se nós colocarmos, num gráfico, numa terceira dimensão, nós vamos ver que é um cubo. Então, ela tem 360.000 quilômetros quadrados, porque fala em estádios, que é uma medida do Novo Testamento. Já agora, no nosso tempo, 12 estádios significam 600 quilômetros. 600 quilômetros é mais ou menos a distância entre Belo Horizonte a Vitória. Essa é a habitação dos santos. Mas nós vemos que nós temos que entender que nós estamos numa nova dimensão, onde o nosso corpo está glorificado. Não é para você pegar o mapa e fazer Belo Horizonte a Vitória, mas eu vou estar pegando uma medida só, a de comprimento, mas eu tenho a largura, a profundidade, eu tenho tudo. Isso é só para vocês terem uma ideia. Tá ok? Seguindo. A próxima aula, nós vamos ver como é essa cidade.
as suas portas, os seus fundamentos, o que está dentro dela, quem habitará dentro dela. Então, eu te chamo para estar comigo na próxima aula, para nós continuarmos o estudo da nossa morada eterna, a Nova Jerusalém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.